Operação Ave de Rapina. A Polícia Federal prende 14 pessoas na capital acusadas de participação em crimes contra a administração pública. Entre os detidos estão vereadores e servidores municipais. O prejuízo aos cofres públicos chega a 30 milhões de reais. Cárcere privado. Mãe vive atrás das grades dentro da própria casa para se proteger do filho que é viciado em drogas. Não aguento mais essa vida, não aguento. Isso não é vida nem pro cachorro, gente. Economia catarinense em alta. A Aurora é a primeira indústria do Brasil a exportar carne suína para os Estados Unidos. A primeira remessa de 50 toneladas segue hoje mesmo ao mercado norte-americano. E ainda os jogadores que fizeram história no Joinville jogando a Série A do Campeonato Brasileiro há 28 anos. O Band Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Operação Ave de Rapina. Descoberto em Florianópolis o esquema que teria desviado 30 milhões de reais em recursos públicos. A fraude se dava através de pagamento de propina e licitação e através de compra de votos na Câmara de Vereadores. A Polícia Federal já prendeu 14 das 15 pessoas suspeitas e continua atuando para localizar o empresário foragido. O prefeito da capital falou sobre o assunto hoje à tarde. Em entrevista coletiva, o prefeito de Florianópolis, César Souza Júnior, informou que outros 3 servidores comissionados foram afastados de suas atividades e que a Procuradoria do município vai analisar todas as licitações que são alvo de investigação. E também afirmou que pode encerrar os contratos caso estejam vigentes. Nós não temos nenhum problema em suspender todos os contratos, né? Nenhum problema mesmo. Isso vai acontecer com base numa avaliação da Procuradoria para não gerar também um cancelamento de contrato irregular que possa onerar a Prefeitura futuramente. Estão exonerados e devem responder processos administrativos o presidente da Fundação Franklin Cascais, João Augusto Freies Leben Vale Pereira, o gerente da mesma entidade, Naiton Pérez da Silveira, e o gerente do Instituto de Planejamento Urbano, Tiago da Silva Varela. Em setembro, quando foram flagrados com 100 mil reais em dinheiro no Rio Grande do Sul, já haviam sido afastados. Ao todo, a Polícia Federal prendeu preventivamente 14 pessoas. O presidente da Câmara de Vereadores, César Belloni Faria, foi chamado para prestar esclarecimentos e o parlamentar Marcos Aurélio Espíndola, até então considerado foragido, se apresentou à polícia. Ambos são do PSD, mesmo partido do prefeito da capital. As irregularidades envolvem fraude em licitações de festas e eventos, nos serviços de lombada eletrônica prestados na cidade e ainda na compra de votos para influenciar a aprovação de leis municipais. Para este advogado criminalista, os envolvidos podem responder por diversos tipos de crime, como associação criminosa, corrupção ativa e passiva, além de improbidade administrativa. Mas o prejuízo maior, na avaliação dele, é sempre para a sociedade. Sempre a corda arrebenta do lado da sociedade. Por quê? Porque são dinheiros que são desviados, né? São dinheiros que são pessoas que levam vantagem em detrimento de outras pessoas, né? E nesse momento, uma coletiva de imprensa acontece na Câmara de Vereadores da capital. César Faria, presidente da casa, que foi um dos detidos hoje na operação, vai se pronunciar sobre o caso. Os detalhes dessa entrevista a gente mostra amanhã no Notícias da Redação. Em todo o país, quase 400 mil pessoas são usuárias regulares de crack. E essa realidade muitas vezes está mais perto do que imaginamos. Em Tubarão, no sul do estado, uma mãe foi obrigada a colocar grades em um dos cômodos da casa para tentar evitar os furtos do filho, que é viciado em crack há 8 anos. O filho desta senhora, de 56 anos, começou a usar drogas ainda com 15 anos. Hoje, com 33, é viciado em crack. Ele transformou a vida da própria mãe. Cansada dos constantes furtos, ela é obrigada a viver trancada dentro da própria casa. Como precaução, decidiu manter as coisas de valor cadeadas e vive em um espaço de aproximadamente 9 metros quadrados. A cuidadora de idosos
está desesperada. Não quero mais essa vida pra mim, não quero mesmo, não quero. Já tentou agredir a senhora? Já, várias vezes. As últimas vezes agora que ele tá bem drogado, ele tá louco já, ele tá alucinado, ele não sabe mais, sabe ou não sabe, sei lá o que faz. Por mais de 10 vezes o rapaz foi internado. Mesmo assim não conseguiu se recuperar. Hoje ele vive nas ruas e só volta para casa em busca de objetos de valor. A esperança da mãe é uma nova internação para evitar que o pior aconteça. Uma internação compulsória é só um mês pelo INSS. Um mês para ele não adianta. Não adianta mesmo. Para ele tem que ser ano ou mais. Ou uma cadeia. Porque se ele estiver numa cadeia, ele não vai estar prejudicando ninguém, nem ele, nem ninguém, né? Infelizmente, casos como o desta família são cada vez mais frequentes, onde a internação compulsória, aquela contra a vontade do paciente e por ordem judicial, acaba sendo o último recurso das famílias. Para se ter uma ideia, só em Tubarão, todos os anos, 40 pacientes passam pelo processo de internação compulsória. Para que haja esse ingresso em juízo, para que haja esse pedido, é necessário que haja a produção de um laudo médico circunstanciado. O laudo médico circunstanciado, que consiste justamente num parecer do médico que diz que aquele tratamento de internação, em regime de internação hospitalar, é o adequado à condição daquele paciente. De acordo ainda com o promotor, a dificuldade para encontrar vagas no estado pode fazer com que o período de internação esteja sendo menor do que o adequado. Como as vagas que o Estado tem para oferecer esse tratamento através do Sistema Único de Saúde são limitadas e a demanda ela vai aumentando, o que eu percebo aqui é que há uma rotatividade grande dessas vagas. Então, o que esses atendimentos têm feito, em uma boa parte dos casos, é uma desintoxicação, o paciente acaba ficando compensado em alguma medida pela intervenção de internação e depois ele retorna para atendimento ambulatorial. A senhora, que vive presa dentro da própria casa, espera conseguir a internação do filho, antes que seja tarde demais. Eu já pensei em matar ele, eu já pensei em tudo. E eu vou matar ele, pode ter certeza. Se continuar desse jeito, se a justiça não fizer nada, eu vou matar ele, eu vou pra cadeia, não tem importância. Não tem importância porque eu não aguento mais essa vida. Ou matar ele ou me matar, eu não aguento mais essa vida. E depois do intervalo, a empresa de laticínios anuncia a suspensão dos trabalhos e produtores vão precisar ir à justiça para receber pelo pagamento do leite que já foi entregue. E ainda a temporada de verão. As praias começam a ficar lotadas, mas muitos pontos no litoral ainda estão impróprios para o banho. A empresa de laticínios Mondaí, no oeste do estado, anunciou que vai suspender os trabalhos temporariamente. Com a decisão, agricultores que aguardavam o pagamento do leite já entregue terão que recorrer à justiça. Cerca de 2.000 famílias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul aguardam o recebimento de mais de 3 milhões de reais. A dívida corresponde a 45 dias de leite entregues, mas que não foram pagos pela empresa aos fornecedores. Agora, com as atividades do laticínio suspensas, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, que está à frente das negociações, deve orientar os produtores sobre como receber este valor. Estamos orientando os agricultores a entrar na justiça, fazer ações coletivas para que, de fato, com essa ação a gente possa, quem sabe daqui a um tempo, poder receber esse valor de volta. E também na audiência com a juíza da Fórum de Mondaí, fazer com que também a comarca aqui de Mondaí entre com uma ação de indisponibilização dos bens da empresa. A Justiça Gaúcha determinou o bloqueio dos bens da empresa e dos proprietários até o julgamento do processo, para que permaneçam como garantia de pagamento aos agricultores que entregaram leite para o laticínio. Seu Valdir representa um grupo de 46 produtores de Maravilha que tiveram prejuízo. Eles precisam receber cerca de 340 mil reais. Mas com o anúncio do fechamento da empresa, os agricultores vão ter que recorrer à justiça para cobrar a dívida, situação que preocupa. Tem agricultor nosso que já está vendendo vaca, né? Que não tem, a sobrevivência deles é o leite, né? Então vende vaca, vende o que tem na propriedade, porque tem agricultor, né? Individual que tem 20 mil reais para receber, tem uns que tem mais, tem uns que tem menos.
mas todos eles dependem do leite, então a situação deles é difícil, né? O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mondaí auxiliou nas negociações. Apesar disso, não obtiveram uma resposta positiva em relação aos pagamentos. Na verdade, assim, se incentivou muitos investimentos. Foi feito muito investimento nas propriedades, o agricultor foi para a portaria 51, se legalizou dentro da portaria para entregar um leite de qualidade e tem as suas contas para pagar, né? Está devendo no comércio, está devendo seu oração, tem os boletos em casa e, infelizmente, o valor de dinheiro que a gente tem a ver, a gente não está recebendo. Os agricultores fizeram várias mobilizações em frente à indústria, mas sem sucesso. O laticínio Mondaí foi fechado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, após se envolver no escândalo da fraude de adulteração de leite em agosto deste ano. 2 proprietários da indústria continuam presos. O leite era adulterado com formol, soda cáustica e água em indústrias catarinenses e do Rio Grande do Sul. A quinta-feira vai ser de nebulosidade variável com chuva isolada em todas as regiões. Temperatura amena, diminuindo a partir do final da tarde. A mínima deve ficar em 10 graus na Serra e a máxima em 32 no litoral norte. No Planalto Norte, mínima de 13 e máxima de 28. No Oeste, Sul e Grande Florianópolis, máxima de 27 graus. E no Vale do Itajaí, mínima de 17 e máxima de 25 graus. O verão está chegando e as praias começam a ficar lotadas, mas é preciso tomar cuidado. Muitos pontos do litoral estão impróprios para o banho. O último relatório da Fátima apontou que dos 14 pontos analisados em Balneário Camboriú, 8 estão impróprios. Para a secretária do Meio Ambiente do município, esta situação deve mudar nos próximos dias e a praia deverá estar pronta para receber os turistas durante a temporada de verão. A análise da Fátima varia de semana, então quando a mídia fala, para Balneário Camboriú a praia está imprópria, é um pouco assustador. Porém, na outra semana já se torna própria, que conforme a coleta. Porque depois que o prefeito Edson Renato Dias fechou as extravasores, são 43 galerias que foi fechada, que era aquelas línguas pretas que tinha em Balneário Camboriú, que hoje não tem mais, não existe nenhum fator interno que cause a praia imprópria. Em Florianópolis, dos 71 pontos analisados pela Fátima, 17 estão impróprios para o banho. Em Bombinhas, no litoral norte, das 8 regiões monitoradas, 3 apresentaram mais coliformes fecais do que o limite de segurança. Em Laguna, no sul do estado, 7 locais foram analisados e 2 reprovados. E se você é do tipo de banhista que não costuma prestar muita atenção ao que diz a placa, é melhor começar a ter cuidado. Os especialistas alertam para os riscos de se tomar banho em locais considerados impróprios. No caso da água contaminada, a gente tem que cuidar principalmente com infecção bacteriana, às vezes também infecção fúngica. E no caso da areia, a gente tem que cuidar muito com os parasitas como o bicho geográfico. O bicho geográfico é areia contaminada por fezes de cães e ele penetra na pele e começa a fazer um caminhozinho na pele. Por isso chama geográfico e parece realmente um mapa. Por conta do descuido de alguns banhistas, a dermatologista garante que no verão as consultas aumentam e as reclamações são geralmente as mesmas. A cura é muito grande, né? Porque as lesões geralmente são agudas e causam muito desconforto, esteticamente não é bacana, então a procura maior no verão é por esse tipo de problema mesmo. E depois do intervalo tem futebol. O Avaí, que ganhou uma posição na tabela, mesmo sem jogar, aposta numa dupla de atacantes para conseguir o acesso. E ainda você vai ficar sabendo como foi a participação do Joinville na Série A dos anos 70 e 80. A semana é decisiva para o Joinville, que sonha com o título da segunda divisão 28 anos depois de ter participado de uma Série A. Foram quase 3 décadas de espera por momentos já vividos e muito comemorados pela torcida. O rádio e as fotos, ora preto e branco, ora coloridas, representam uma geração vencedora do Joinville, do octacampeonato estadual e das primeiras participações na Série A.
Se eu recordo, era quase 60 clubes. Eram os campeões catarinenses que participavam do Campeonato Brasileiro. Como nós tivemos uma sequência de títulos aqui em Santa Catarina, então nós aqui disputávamos o Campeonato Brasileiro, portanto foram uma sequência muito grande de 7, pelo menos que eu disputei, né? O meia armador Osni Fontan jogou a Série A de 1977 e 78. Camisa 10, ele fez 199 jogos com a camisa do Jack e marcou 64 gols. Nardella também era meia armador. Camisa 8, fez 680 jogos e marcou 130 gols pelo Joinville. Disputou a primeira divisão pelo Jack entre os anos de 1980 e 87. Ano passado tinha, primeiro a vitória era 2 pontos, né? E também aconteceu uma regulamentação que uma diferença de 2 gols somava 3 pontos. Estádio Ernesto Chileno Sobrinho, também conhecido popularmente como o Ernestão. Foi atrás daquele portão que o Joinville fez as primeiras participações na Série A do Campeonato Brasileiro. Os 5.000 lugares da arquibancada tinham a capacidade dobrada e até triplicada. Um verdadeiro caldeirão provocado pela torcida que costumava trazer resultado em campo. Fizemos grandes jogos aqui. Só para você ter uma ideia, nós jogamos 3 vezes com o Corinthians aqui em Joinville e nas 3 vezes nós vencemos o Corinthians. E olha que o Corinthians era um timaço, né? Um timaço mesmo, com vários jogadores de seleção. E assim foi com outros adversários grandes aí do futebol brasileiro. Ex-jogadores e eternos ídolos do tricolor, ambos não se afastaram do futebol. Fontan é superintendente administrativo do Joinville. Já o agora assessor parlamentar, Nardella, também é comentarista esportivo de rádio. Fora dos gramados, os dois acompanharam de perto o retorno do clube à elite do futebol nacional. É emocionante, é uma emoção até maior do que a que eu tive quando joguei no Jack, porque quando eu joguei na década de 80 era comum, né? Nós éramos campeões sempre, estávamos sempre no brasileiro. Agora não, agora foi uma conquista espetacular, porque hoje é muito difícil. É difícil você ficar o tempo todo assistindo a televisão ou vendo um jogo direto, precisando de um resultado, como aconteceu agora com o Sampaio Corrêa, quando a gente já tinha feito 2 gols na diferença, quando eles fizeram um diminuindo, quer dizer, com o empate não daria a classificação antecipada, então realmente a dificuldade fora de campo é muito maior. A dupla sabe que se manter entre os grandes vai ser um desafio, mas está confiante que o futebol dos bons tempos, aqueles das cores mais apagadas em fotos e vídeos e do chiado no rádio, voltem a fazer parte da rotina do Coelho. E o Avaí, mesmo sem jogar, subiu uma posição ontem à noite, passando para a 5ª colocação. Isso porque o Atlético Goianiense foi derrotado pelo Paraná e ficou com um saldo de gols menor que o do time da ressacada. O Leão entra em campo na sexta-feira em Minas Gerais contra o América, apostando na dupla de ataque Anderson Lopes e Roberto. Ele voltou. Depois de 5 jogos, o companheiro tido como o ideal para Anderson Lopes está de volta ao Avaí. Roberto se recuperou do estiramento na coxa direita e deve ser titular no jogo contra o América. O Roberto é um atacante da mesma característica que a minha, né? Não gosta muito de jogar de costa, mas ajuda muito na marcação, acompanha a lateral até o fim e eu me entendo bem com o Roberto, já sei o jeito que ele gosta de jogar e ele sabe o jeito que eu gosto de jogar. E as vitórias que a gente ganhou aqui ou fora de casa foi mais com o Roberto ao meu lado. Acho que vai dar certo. Ele volta na esperança de o ataque voltar a marcar. Foram 5 jogos fora, exatamente o número de jogos que o Avaí não consegue vencer. E se a dupla se entende dentro de campo, é hora de o ataque azurra voltar a se entender com as redes. O último gol de atacante do Avaí foi esse aí, do Anderson Lopes, 10 rodadas atrás, no empate com o Ceará. Mas para Anderson Lopes, de 21 anos, o atacante que mais atuou pelo Avaí nesse ano, o destino tem algo reservado nessa reta final do campeonato. Mas o professor Geninho, o próprio Marquinho, conversa muito comigo e pede para ter tranquilidade, dar o meu máximo, que o gol vai ser o natural. Quem sabe agora na hora certa, né? Que falta 4 jogos, reta final, temos 3 confrontos direto, então acho que meus gols tudo saiu na hora certa, contra o Vasco, o Bragantino, o Ceará, contra o Asa, só gol decisivo, espero que saia agora também. E você vai ver a seguir: indústria de Santa Catarina é a primeira do Brasil a exportar carne suína para os Estados Unidos. Foi adiada a cobrança da taxa de pedágio para quem visitar Bombinhas, no litoral norte.
A taxa de preservação ambiental de Bombinhas, que entraria em vigor no próximo sábado, foi adiada. A cobrança para o acesso à cidade deve começar em dezembro. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Bombinhas, o adiamento foi necessário para que os moradores pudessem conhecer melhor os detalhes da lei que instituiu a taxa. Até o final do mês, a Prefeitura vai investir em comunicação para que a comunidade local e os visitantes possam tirar todas as dúvidas sobre o assunto. A ideia é que a taxa comece a ser cobrada a partir do início de dezembro. O Ministério Público entrou com uma ação em que alega inconstitucionalidade da lei. O processo vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no próximo dia 19. Se a taxa for mantida, o valor para acesso de motocicletas ao município será de R$ 2,56. Para automóveis, R$ 20,53. Para ônibus, o valor será de R$ 102,65. Os moradores de Bombinhas e prestadores de serviço estão isentos do pagamento, desde que façam o cadastramento prévio. O dinheiro arrecadado com a taxa deve ser investido em infraestrutura, saneamento básico e preservação ambiental. Boa notícia para a economia catarinense. Saiu na tarde desta quarta-feira de Chapecó o primeiro container com carne suína para os Estados Unidos. A expectativa é vender 1.200 toneladas por ano. O anúncio da abertura desse novo mercado foi feito pela direção da Copercentral Aurora Alimentos em Chapecó. Essa é a primeira empresa brasileira a exportar carne suína para os Estados Unidos. O primeiro container com capacidade para 25 toneladas já está indo para o porto de Itajaí, para depois seguir aos Estados Unidos. A carga vai ser distribuída no estado da Flórida para atender a demanda de restaurantes e fast food. Um atestado de capacidade do nosso produtor e da nossa indústria em estarmos participando do mercado mais cobiçado do mundo. Estados Unidos, que é o maior exportador de carne suína para o mundo, comprando carne suína brasileira. Eu acho que esse é um feito realmente muito desejado há décadas e que hoje vemos consolidado. Os principais cortes que despertaram o interesse dos americanos foi a costela, copa, carré, ponta de costela e corte sem osso. A unidade habilitada em Chapecó não precisou passar por melhorias para atender às exigências do novo mercado. Foram mais de 2 anos de negociação. O status sanitário contribuiu para esse parecer positivo. Que dá a condição de você começar a médio prazo a negociar com outros mercados, tendo a oportunidade de dizer nós exportamos também para os Estados Unidos. Então é muito importante, é uma porta de elite aberta para o nosso mercado. Os Estados Unidos importam 400 mil toneladas de carne suína por ano. A expectativa neste primeiro momento é vender de 2 a 4 containers por mês para os americanos e atingir 1.200 toneladas por ano de carne suína catarinense. De acordo com este fiscal federal do Ministério da Agricultura, os novos mercados são exigentes, mas Santa Catarina está conseguindo se destacar por ser um estado livre de febre aftosa sem vacinação. Além disso, a rastreabilidade que acompanha os animais desde o nascimento até o abate também é um ponto positivo para a exportação. Essas exigências, elas são necessárias conforme o país vai cumprindo. Exemplos que a gente pode citar. No caso do Japão e Estados Unidos, a principal exigência, e isso é força do trabalho do Estado, é o reconhecimento livre de febre aftosa. Além desse reconhecimento e de peste suína clássica, nós temos que os animais devem ser nascidos e criados exclusivamente em Santa Catarina, não podendo ter de outra unidade da federação. Antes de encerrarmos, vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Você vê imagens das pontes, Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. O movimento é intenso, principalmente para quem deixa a ilha. Em Florianópolis faz 26 graus nesse momento. E o Band Cidade termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.